Boa noite, Nicola. Como é que tá a questão do Wesley no Timão? Mais um transfer ban agora. E sobre o quê? Vamos lá. Vou começar falando sobre o Corinthians, sobre o novo transfer ban. O Corinthians tem há mais de um mês uma pendência na FIFA relacionada àquele não pagamento da compra do José Martínez. O Martínez foi comprado, vocês lembram, do Philadelphia Union, tá? E o Corinthians acabou ficou devendo 7 milhões e meio de reais. O Philadelphia Union foi à justiça, foi à FIFA, conseguiu ganho de causa em primeira instância, o Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte só para ganhar tempo e também perdeu por lá. Beleza. Então o Corinthians hoje está proibido de inscrever atletas por conta desse problema. Mas, eu nem sabia, quando você perde uma decisão na FIFA, você é obrigado a pagar uma multa. Não é uma multa astronômica, não é uma multa que vai fazer, por exemplo, um clube como o Corinthians falir. O Corinthians tem 3 multas, porque perdeu os processos do Martínez, do Charles em relação ao Midland e do Thales Magno em relação ao New York City. E a soma dessas 3 multas é de 1.300.000 reais. Acontece que o Corinthians também não fez o pagamento dessas multas. E, a partir daí, ele sofreu uma punição da FIFA, imposta pela FIFA e anunciada nas últimas horas, ou seja, outro transfer ban. Esse, com caráter um pouco diferente, a verdade é que o Corinthians não vai poder registrar atletas por tempo indeterminado. Então não há garantia nem que, por exemplo, pagou a multa, está tudo resolvido, então automaticamente já pode voltar a inscrever atletas. A tendência é essa, mas não dá para cravar que isso vai acontecer. E diante desse cenário, a situação fica um pouco mais chata, um pouco mais complicada em relação à contratação do Wesley, que está fechada. Entre Corinthians, Wesley e Al Nassr, tudo resolvido. O único ponto é o Al Nassr só quer dar um martelo como batido a partir do momento em que o Corinthians der a garantia de que vai resolver seu transfer ban. A preocupação do Al Nassr é já ter perdido um negócio com o Cruzeiro e perder outra oportunidade com o Corinthians enrolado nessa situação. Mercado, bastidores, Copa e o que mais você quiser saber. Só estou avisando a galera que estamos ao vivo, tá? Se você também já puder deixar o seu like, ele é super bem-vindo por aqui. Mas não dá para dizer que, em relação à entrada de dinheiro, por que, por exemplo, o Corinthians, que tem o segundo maior contrato de patrocínio master da história do futebol brasileiro, 150 milhões de reais por ano, por que ele continua se endividando? Porque os caras, Jefferson, gastam como se não houvesse amanhã, cara. O Corinthians, por exemplo, tem o Yuri Alberto ganhando 2 milhões de reais por mês, tem o Pedro Raul custando 750 mil reais e nenhum gol marcado. O Pedro Raul, vou contar o caso específico do Pedro Raul, olha que maluquice. O Pedro Raul foi comprado do Toluca do México e por lá ele tinha 2 gols contra 4 do goleiro do time dele, que era o goleiro que depois foi pro Grêmio e agora tá no Red Bull Bragantino, né? O Thiago Volpe é batedor de pênaltis, beleza. 4 gols do goleiro, 2 gols do centroavante. Aí o Corinthians vai e busca esse centroavante, com a promessa de pagar 25 milhões de reais pela compra e 750 mil reais por mês de salário, contrato de 5 anos. O Pedro Raul não marcou gols ainda pelo Corinthians. E aqueles 25 milhões de reais se transformaram em 40, por conta do não pagamento. Então, essa incapacidade de cumprir com os compromissos vai fazendo com que o Corinthians, o São Paulo e todos os outros que devem, transformem suas dívidas numa bola de neve. O Corinthians gastou nesse ano 40 milhões de reais com o Santos Laguna pelo Félix Torres, gastou mais de 40 milhões de reais com eu sempre esqueço o nome do paraguaio, com o meia paraguaio que foi embora, e gastou mais 40 milhões de reais com o Rodrigo Garro ou com o Tadjeres. Esses 120 milhões de reais, se o Corinthians tivesse pago no prazo certo, cara, dá para dizer que esses 40 milhões do Paraguai nem teriam existido, né? Uma grande maluquice, cara. Então, ao mesmo tempo em que arrecadam mais, os clubes saem gastando muito mais, e aí a conta nunca vai fechar. O negócio é exatamente assim que funciona, beleza? Nicola, venda ou troca do André Ramalho procede? O torcedor fanático, na semana passada me perguntaram se o André Ramalho poderia ir para o Santos. Chegaram até a especular que o André seria trocado pelo João Paulo. O Alexandre Matos me assegurou que não havia que não havia interesse do Corinthians no João Paulo para agora e também não tinha interesse do Santos em relação ao André Ramalho. Se você leu sobre algum outro time, me escreve para eu poder responder, tá bom? Juízo no Corinthians graças ao grande dirigente Rubão. Uma vergonha ele não ter sido expulso ainda. O problema, né, Natan, é que não foi só o Rubão que fez muito mal ao clube. Rubão, Andrés, Duílio, o Augusto, então, nem se fala, cara, é uma sucessão de péssimos presidentes tocando
o Corinthians e azar do clube, né? Nicola, boa noite. Responda com franqueza. Você, como dirigente, aceitaria levar o Corinthians a Cascavel correndo risco de lesão e um novo transfer do Corinthians? Gilson, a resposta é não. Mas eu vou te ajudar a entender por que o Corinthians aceitou fazer amistoso contra um time de Série D, num gramado horroroso e com a arbitragem permitindo muitos choques, muitos contatos. O Corinthians faturou 2 milhões de reais com esse amistoso, tá? A empresa que organizou o evento pagou 2 milhões de reais. E esses 2 milhões de reais para o Corinthians foram extremamente importantes. Cheguei a ouvir até que essa grana seria utilizada para pagamento do prêmio da Supercopa do Brasil. O Marcelo Paz me assegurou que não, que esse dinheiro já caiu no cofre do Corinthians e ajudou a pagar uma série de contas, tá? Então, essa é a única explicação para esse amistoso, os 2 milhões de reais que o Corinthians conseguiu. Boa noite, chegando agora, o Arthur avançou, Samir falou hoje, que o que tinha te falado ontem na live, Arthur aceita baixar a pedida para jogar no Corinthians. Wesley e Arthur estão certos, só acertar o transferban. Guris, vou até dar uma confirmada aqui com o Marcelo Paz, mas a última vez que eu falei com ele, a diferença era bem grande entre o que o Arthur pedia e que o Corinthians oferecia. E é só importante te lembrar que a janela na Europa ainda nem abriu, né? Então, é possível que o Arthur até esteja esperando os movimentos. O que será que vai aparecer por lá? Será que alguém chega perto desses 100 milhões de reais por 3 anos? Mas vamos tentar, né? É verdade que a conversa com o Arthur esquentou? Vamos ver. Chegando resposta ainda durante a live, já atualizo vocês, tá? E o Wesley vai ganhar menos do Corinthians do que receberia no Cruzeiro. Sim, o atacante, que ainda não foi anunciado pelo Timão, topou para voltar ao clube que o formou, recebeu um salário menor. Só para você entender, Wesley pertence ao Al Nassr da Arábia Saudita, onde ganha 1,5 milhão de reais por mês, certo? Ele tinha tratativas avançadas com o Cruzeiro para manter seu salário de 1,5 milhão de reais no empréstimo de uma temporada com opção de compra. Até que o Corinthians procurou Wesley, depois de dizer que não conseguiria contratá-lo, sugerindo que o Wesley aceitasse receber um salário menor no Parque São Jorge. Wesley pensou, refletiu e topou. Então dá para dizer que o Corinthians, que ainda não pode anunciá-lo porque precisa se livrar de um transferban primeiro, vai pagar pouco mais de 1 milhão de reais por mês para contar com o atacante. Jogador de 21 anos de idade, formado no Parque São Jorge, vendido para o Al Nassr em 2024 por 20 milhões de dólares. Wesley prefere ganhar um pouco menos, mas voltar para o clube que o formou, seu clube do coração e o time de toda a sua família, do que ir para o Cruzeiro. É só importante registrar que o Wesley havia chegado ao Timão com 9 anos de idade e foi vendido quase 10 anos depois. Uma enorme história, até por isso a preferência pelo Corinthians. Já em relação ao Cruzeiro, sem Wesley, a busca vai se dar por um outro ponta com características parecidas e sem que haja necessidade de uma compra efetiva. O Cruzeiro também busca um volante e as duas negociações têm a opção, a observação e o pedido do Arthur Jorge, é ele quem está comandando as escolhas do Cruzeiro. E o Corinthians respondeu sobre Memphis Depay e Arthur. Foi depois do empate 1-1 contra o Cascavel, amistoso disputado nesse domingo, que rendeu 2 milhões de reais ao Corinthians. Júlio César, gerente recentemente contratado para tocar o futebol do clube, afirmou o seguinte sobre Memphis Depay: o contrato dele termina no fim desse mês e está tudo atrelado à renovação. A gente fez um planejamento interno em relação à eliminação na Copa, que infelizmente aconteceu. O Marcelo Paz está conversando diariamente e o clube está tratando isso internamente. Tem os planos, mas está tudo atrelado à renovação. Vamos deixar os próximos passos para que a gente possa falar algo que seja concreto. O que eu entendi a respeito dessa declaração do Júlio César, que a volta do Memphis Depay, eventualmente para disputar os 3 jogos que o Corinthians faz ainda nesse mês, durante o período de vigência de contrato do Memphis, só vai acontecer se houver renovação de contrato. Caso contrário, o Memphis nem se reapresenta, ao contrário de todos os outros atletas que disputaram o Mundial e foram eliminados no primeiro mata-mata, como a seleção holandesa do jogador. Só para completar, em relação a Arthur, meio-campista que deixou o Grêmio e segue na mira do Corinthians, técnico Fernando Diniz disse o seguinte, abre aspas: o Arthur é muito acima da média no futebol brasileiro, seria um prazer poder contar com ele, mas tudo depende da adequação financeira, a gente tem um cobertor curto nesse sentido. Só para trazer em números o que o Fernando Diniz está dizendo. O Arthur deixou o Grêmio e está pedindo 100 milhões de reais num contrato de 3 temporadas, ou mais ou menos 2,5 milhões de reais por mês. O Corinthians alega não ter capacidade para se aproximar nem disso. A ideia do Corinthians é contratar o Arthur, mas com cifras bem inferiores. Se pintar alguma atualização, eu volto para
Volto e corro para contar para vocês, beleza? Sandro Santa Cruz, Arthur ex-Grêmio quer jogar mesmo no Corinthians. Sandrão, o Corinthians quer muito contar com o Arthur, tá? E quer mesmo. O grande problema é a questão financeira. O Arthur tem pedido 100 milhões de reais num contrato de 3 temporadas. São 33 milhões de reais por ano, ou mais ou menos 2 milhões e meio de reais por mês. O Corinthians adoraria ter o Arthur, mas está dizendo, ó, se você quer vir, você vai precisar baixar bem sua pedida. E é basicamente esse o estágio da negociação. O Corinthians imagina que vai vender ou o Bidon ou o André nessa janela de transferências. O Fernando Diniz tem batido na tecla de que quer um camisa 5, então dá para dizer que casa a ideia de trazer o Arthur. O que não está casando até esse momento é a questão do salário. Há uma necessidade de baixar a pedida do Arthur. O Robson Lucas está por aqui, o Edmundo Lisboa também. O Natan Martins, boa noite, Nicola, sou corintiano, mas nenhuma possibilidade do Memphis ou Caleri irem para o Boca, já que o Cavani foi embora. O Boca namora a possibilidade de contratar o Caleri há bastante tempo, né? E vai ter a chance a partir de agora, a janela de transferências para o Caleri, ou melhor, há 6 meses do fim do contrato, o Caleri vai ter a oportunidade de conseguir se transferir para qualquer clube do Brasil ou do exterior a partir do ano que vem. É meio que inimaginável pensar o Caleri jogando num rival brasileiro, né? Ele saindo de graça do São Paulo para jogar, por exemplo, no Flamengo, no Grêmio, embora eu tenha contado para vocês que lá no Flamengo tem muita gente que gosta dele. Hoje acho que a maior possibilidade seria de voltar para a Argentina, embora o Monterrey foi uma das especulações, e o Orlando City também, embora já tenha contado para vocês que o executivo de futebol do Orlando City falou para mim, o Ricardo Moreira, que não fez proposta pela contratação do jogador do São Paulo. Então é isso, né, família? Ficamos aí com o nosso giro de notícias exclusivas e atualizado exclusivo do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente do maior clube do mundo. Desde já peço seu like, se inscreva no nosso canal, ative também o sininho das notificações para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, informado nos bastidores do maior clube do Brasil. A gente vai encerrando nossa edição, nosso vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Um grande abraço para você. É o Coringão na veia. Tchau, tchau. Fui.